Primeira coisa, a gente viu aí que o atrito ele existe, né? Existe o atrito entre objetos sólidos, que é o único tratável matematicamente no nível que a gente está trabalhando. Tá? E alguém me perguntou, é porque nós somos tecnólogos? Não, é porque é graduação, tá? Não se faz estudo de atrito sólido, líquido ou envolvendo fluido de maneira aprofundada em nenhum curso de graduação, por um motivo muito simples. É muito complexo e ele envolve um ferramental matemático que normalmente não é visto em nenhum curso de graduação. Um pouco nos cursos de física, bacharelado se vê o ferramental, mas nas engenharias não. Então não é porque é tecnólogo, não. Alguém da outra turma me fez essa pergunta. É porque é graduação mesmo, tá? E na realidade, você precisa de uma especificidade grande porque vai tratar com cálculo tensorial. Para vocês terem uma noção do que seria isso, nós temos as grandezas escalares, que são aquelas que são bem definidas e bem descritas somente por números. Existem as grandezas vetoriais, que a gente está vendo, né? Vimos aí uma introdução também. E existem os tensores, que é algo mais geral, né? Então, na linguagem dos tensores, um escalar é um tensor de ordem zero, de grau zero, ordem zero, o vetor de ordem 1, e aí você tem os tensores de ordem 2, 3, enfim, e daí por diante. Então, acaba sendo uma abordagem matemática muito mais complicada, por isso, em geral, não se vê isso no curso de graduação. Tá? Então, continua aí todos os vídeos disponíveis no canal, aula por aula. Né? A gente viu aqui equilíbrio estático, passamos por esse slide, foi onde eu parei e fiquei, né, explicando aí alguns detalhes. E agora a gente vai começar a estudar as forças de atrito entre materiais sólidos. Tá? Todo mundo tem contato com as forças de atrito, né? Desde o momento em que a gente acorda, aliás, o tempo inteiro, nós temos contato com as forças de atrito, né? Quando eu pego minha mão aqui, quando eu uso minha mão para coçar meu ombro, eu estou fazendo uso do atrito. Se não tivesse atrito, eu não conseguiria fazer isso. Quando a gente caminha, a gente está usando as forças de atrito. Mas a gente não costuma pensar muito sobre a origem das forças de atrito e muito menos sobre os possíveis tratamentos matemáticos para ela. Então, vou começar aqui com a lousa, brincando com o seguinte. A primeira ideia que todo mundo tem sobre atrito é de que ele depende do peso do material. Correto? Então vamos fazer uma experiência teórica aqui, uma Gedanken, né? Como se diz em alemão. Tá? Eu tenho um objeto apoiado sobre o solo, a terra puxa ele para baixo, peso. Ele não cai por quê? O solo, ao ser deformado, empurra ele para cima, força normal, e o objeto fica aí parado. A gente já viu isso algumas vezes. Tem força de atrito aí nesse momento? O que vocês acham? Todo mundo mudo hoje, ninguém quer falar. Né? Ninguém quer falar, ninguém quer teclar. Puxa vida, eu acho que tá todo mundo fingindo que tá em sala de aula, viu? Ninguém tá aí pra sala de aula, não. Vocês estão me ouvindo? Ah, Professor, alguém? não tem força de atrito não, hein? Não tem força de atrito, né? Quando que a força de atrito aparece? Vamos supor que isso aqui é uma caixa bem grandona, bem pesada, lá, guarda-roupa em dia de arrumação.
Beleza, Pedro, não tem problema, pode teclar também. Quando você começa a empurrar isso aqui, você vai realizar, né, uma força sobre esse objeto, é que você vai perceber que a força de atrito dá o ar da graça, e ela é sempre oposta ao movimento. Tá? Você empurra, ele não se mexe, você aumenta a força, ele continua não se mexendo, até que você consegue colocar ele em movimento. Então, a gente tem uma primeira ideia de que, como eu tenho bastante dificuldade de deslocar, né, empurrando ou arrastando um objeto pesado, e a gente não tem o mesmo grau de dificuldade quando a gente vai fazer isso com um objeto bem levinho, né? Se eu coloco aqui, acho que todo mundo pode brincar com isso, né? Se tem um objeto aí leve em cima da mesa, em cima da bancada, você vem aqui com a mão. Isso deveria ser uma mão, não é a boca de um jacaré, não, né? Você vem aqui, empurra o objeto, até percebe que existe o atrito, mas não tem muita dificuldade, porque esse objeto aqui é mais leve e esse aqui é muito pesado, a gente tem dificuldade. Também, vocês já devem ter percebido que algumas superfícies, algumas combinações de superfícies oferecem maior resistência, né? Oferecem uma força de atrito maior. Então, se eu tenho um objeto mais pesado ou menos pesado, mas se eu pego dois objetos iguais e tento fazer com que eles deslizem sobre uma superfície emborrachada ou uma superfície mesmo, uma placa de borracha, é muito mais complicado do que se for uma superfície de vidro, por exemplo. Se você coloca um balcão de vidro, como muitas lojas têm, você dá um peteleco em alguma coisa e esse objeto se desloca e percorre uma distância bem maior até parar. Então, a gente tem a ideia de que depende da superfície, duas coisas vão impactar, né? O tipo de superfície, tipo de material e o peso. Legal. Será que isso está certo? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Vocês acham que tem algum erro nesse meu raciocínio? Eu Sim, acho que não. não? Não? Eu vou dizer que tem, hein? Vamos ver se tem? Vamos pensar numa outra situação agora? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos colocar esse objeto agora, e isso todo mundo pode fazer com uma bancadinha menor em casa, ou uma saco. Ou então vocês podem fazer isso até inclinando uma mesa. Vamos começar a inclinar uma superfície onde tem um objeto apoiado. Vamos colocar o objeto numa superfície inclinada. Tá, você pode fazer isso simplesmente pegando um objeto que tá. Eu geralmente quando estou na aula presencial eu faço isso, já destruí alguns objetos, inclinando a bancada. Pega a mesa, né, a mesinha, inclina ela, levanta a mesa e o objeto que está parado aqui em cima, ele vai ficar parado até um certo limite de inclinação e depois ele vai se locomover. Tá? Então, dependendo do ângulo de inclinação, o objeto vai se mexer aqui. Aí eu pergunto para vocês: a força-peso diminui quando o objeto é inclinado? Se fosse isso, o problema de emagrecimento da humanidade estava resolvido, né? Era só passar vivendo num mundo inclinado que o peso iria reduzir, né? E não é isso que a gente vê. Você observa Professor, que nesse caso, o peso mantém o mesmo e ele sofre uma outra força? vai aparecer uma outra força, mas aí tem mais um detalhe, que é a redução de uma força. Olha só,
qual é a diferença deste caso para este caso? Vamos distribuir as forças aqui. A Terra continua puxando o objeto para baixo, em linha reta. Porque o peso aponta sempre para o centro da Terra. Então, agora, no plano inclinado, o peso ele pode ser pensado como tendo duas componentes. Uma que pressiona o objeto contra a superfície e a outra que tende a arrastar o objeto superfície abaixo. A força normal, que a gente já tinha visto aqui, ela corresponde, né? Ela é devida à deformação sofrida pela base e ela tem mesma direção, mas sentido oposto somente a componente que pressiona o objeto contra a bancada, porque ela é uma força normal à bancada. E daí, se sobrar esse px aqui, o objeto simplesmente desce. Mas nós vimos que a gente começa a levantar a superfície, começa a inclinar, e o objeto continua lá, parado. Acima de uma certa inclinação, que o objeto vai rolar, não é isso? Ó, deixa eu pegar um objeto aqui para brincar com isso. Alguma coisa que eu não vá destruir. Olha só, tem uma caneta aqui em cima, deixa eu tentar colocar numa posição. Ela está parada, eu inclino, ela continua parada acima de uma certa inclinação, que esse objeto vai entrar em movimento. Então, não é simplesmente qualquer inclinação que vai colocar o objeto em movimento. Logo, existe uma força que anula a força Px até um certo limite de inclinação. Essa força é a força de atrito. Como a gente vai trabalhar dentro, por enquanto, né, a gente vai ficar limitado aos sistemas em equilíbrio estático, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos inclinar esse objeto, inclinar essa rampa, até um θ limite, até um θ máximo. O que é esse θ máximo? O maior valor do ângulo para o qual o objeto permanece estático. Tá ok? Nessa situação, o que nós temos? Que a força de atrito ela tem que ter o mesmo módulo, né? Mesma direção, mas sentido oposto a Px, ela tem que anular Px, e a força normal tem que anular Py. Passei desse ângulo limite máximo, Px fica maior que a força de atrito e o objeto desce. Tudo bem até aí? Tudo bem, professor. Tranquilo. Então, olhando por esse aspecto, se a força de atrito dependesse do peso, ela não sofreria essa variação. Né? Ela não iria sofrer essa variação, porque a força de atrito é aquela que o objeto suporta ali, e pronto. Né? E aí, quando eu vou mudando o ângulo de inclinação, eu vou mudando a força. O modelo construído é de que a força de atrito ela depende não do peso, mas da força normal. Por quê? Na medida em que eu aumento essa inclinação, eu reduzo a componente y do peso e aumento a componente px. Todo mundo que já teve a agradabilíssima experiência de fazer teste de esforço em esteira, sabe, né, que no início tudo são flores. O médico deixa a esteirinha lá rolando devagarzinho, aí ele vai aumentando a velocidade. Até aí é suportável. Quando o cara resolve colocar a esteira com inclinação, o coitado aqui do paciente começa a ficar com a pressão morrendo. Por quê? Por que é mais difícil subir a esteira?
né, correr com inclinação. Porque nesse caso aqui, peso normal, eu empurro para frente, o atrito, eu empurro para trás, o atrito me empurra para frente. Aqui, eu preciso dar conta de subir nessa inclinação e de lidar também, ó, com essa componente Px. Tá? Então agora eu tenho que manter uma velocidade que depende também de vencer essa força Px. Por isso que subir uma ladeira, subir uma rampa, exige um esforço maior das pessoas, das máquinas, né? Quando o automóvel vai subir uma ladeira, você tem que pisar mais fundo, reduzir a marcha para uma marcha mais forte, né? Por quê? Porque quando você está no plano inclinado, você tem que lidar também com uma parte do peso que está te puxando rampa abaixo, tá? Então, nesse caso, a força de atrito, a gente vai trabalhar com a hipótese de que ela depende da força normal. Para a gente recordar um pouquinho, o ângulo entre a força-peso e a componente PY é igual ao ângulo do plano inclinado. Alguém ainda tem dúvida nisso? Por que que esses ângulos são iguais? Ou isso ficou já claro quando a gente fez a aula lá de plano inclinado no sem atrito? Nessa situação aqui, então, nós temos o seguinte, ó. Quem é a componente Px? É o peso vezes Px não está do lado do ângulo θ, ele é oposto ao ângulo. É o peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Já o PY, esta componente sim, está grudada aqui adjacente ao ângulo, é o peso cosseno do ângulo θ. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, esse sistema aqui vai permanecer estático, vai permanecer parado, se força normal for igual a PY. Ou seja, se a superfície consegue resistir a essa pressão. E a força de atrito for capaz de anular o efeito da componente X do peso. Trocando em miúdos, força normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ, e força de atrito é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. Ok? O modelo que a gente vai usar, modelo matemático, para tratar a força de atrito, é o seguinte. A gente vai estabelecer, né, nós vamos supor, que a força de atrito é igual a um coeficiente vezes a própria força normal, tá? Coeficiente significa que é um número puro, sem unidade, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante, tá? Se eu uso este modelo aqui para força de atrito, o que que vai acontecer com essas equações? Nós vamos ter o seguinte, ó. Força normal é igual a peso cosseno θ, isso aqui não mudou. E força de atrito é igual a μ, coeficiente de atrito, vezes força normal, que é igual a P seno de θ. Eu agora, com essa suposição, liguei as duas equações e eu posso substituir força normal aqui. Como vai ficar a equação de baixo? Vai ficar assim, μ
vezes no lugar de força normal e cosseno de θ. E do outro lado, segue o baile, segue como estava, e seno de θ. Olha só, coeficiente de atrito, então, ele é igual ao peso vezes o seno do ângulo de inclinação, dividido por P vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Peso com peso. Coeficiente de atrito, então, ele é igual à tangente do ângulo de inclinação. Isso aqui nos dá um método, inclusive, de como fazer a medida de atrito estático, né? Como é que a gente pode fazer para medir o atrito estático? Eu preciso ter um equipamento, como... Deixa eu salvar a figura aqui para vocês, tá? Uma das maneiras que a gente tem de medir atritos, coeficiente de atrito estático, é esse aqui. Deixa eu pegar uma figurinha aqui para substituir. Só um minutinho. Enquanto isso, se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, eu consigo. A gente precisa, então, de um equipamento como esse aqui, ou tem vários outros modelos, né? Em que eu tenho uma rampa, que ela tem a inclinação variável, e eu meço o ângulo, né? Como é que a gente faz para colocar aí para fazer uma medida com um equipamento desse tipo? É simples. Você coloca ou esse outro aqui, esse aqui é bem parecido com um que a gente tem lá na FATEC, né? A gente eleva a inclinação do objeto até o máximo em que ele fica parado, e daí o ângulo de inclinação, a tangente dele, nos dá o coeficiente de atrito. Como é que a gente consegue, medindo o ângulo, né, chegar na tangente? O ângulo ele pode ser obtido pela função arco-tangente, tá, de um valor x, que na calculadora de vocês, hoje, ele aparece com esse símbolo aqui, tan menos 1x. Tá? Beleza? Então, por exemplo, um coeficiente de atrito bastante comum, 0,3, 0,4, como é que você pode obter, né, o ângulo limite dele? O ângulo limite dele vai ser, você vai lá, digita arco cuja tangente, né, é igual a ponto 3, então, por exemplo, aqui ponto 3, shift, tangente a menos 1, na calculadora, ele está me dizendo que é um ângulo de 16, né? Então, se eu chego lá, medir que o coeficiente de atrito é 0,3, é porque o θ, o ângulo, é de aproximadamente 17 graus. Tá? Então, normalmente no laboratório o que a gente faz é medir o ângulo e calcular o coeficiente de atrito. Tá? Então, é uma das maneiras aí que a gente tem
e de fazer essa medida. Tudo bem até aí? Dúvidas? Sem dúvidas? Tranquilo? Tá. Então, vou fazer um exercício com vocês para a gente exemplificar isso, tá? Vou pegar um plano inclinado, tá? Vou colocar aqui em cima um objeto e vou elevar esse plano inclinado, né? Vou considerar que ele está no ângulo máximo para o qual esse objeto aqui fica parado, beleza? Como é que a gente vai calcular aqui qual é a força de atrito, né, que tem apoiado nesse objeto? Aliás, vamos fazer um pouquinho diferente. Seguinte, vamos mudar o exercício. Esse aqui é igualzinho ao que pedi para vocês fazerem lá. Vou fazer diferente. Eu quero colocar o objeto num plano de 45 graus. 45 graus é uma grande inclinação, grande demais. Vamos colocar 30, tá? Eu quero colocar um objeto num plano inclinado de 30 graus. O coeficiente de atrito entre as duas superfícies é de 0,4, tá? E o objeto tem uma massa de 80 kg. Será que esse objeto está parado? Vamos ver. Vamos calcular. Esse objeto, sobre ele atua a força da gravidade, peso. O peso se divide em duas componentes, Px, que tende a arrastar o objeto plano abaixo, Py, que pressiona o objeto contra o plano, tá? Para quem ainda tem dúvida, vamos lá. A gente tem aqui em verde um triângulo retângulo e em laranja um outro triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus do triângulo laranja é esse aqui. Do ângulo do triângulo verde é este aqui. Legal. Então, 90 graus aqui e 90 graus aqui em cima. Esse ângulo daqui, ele é comum tanto ao triângulo em laranja quanto ao triângulo verdinho. Deixa eu manter as cores para não ficar confuso. Então, ó, ele é comum a esse aqui e a este outro aqui. Então, aqui no laranjinho, ó, esse cara daqui é comum ao outro. Esse aqui é o de 90. 90, 90. Esse é igual. Logo, o ângulo que a gente ainda não mediu, esse, tem que ser igual a esse. Tá? Já que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é de 180 graus. Então, ó, esses dois são iguais. Esse é o de 90, esse é o de 90. Logo, esse tem que ser igual a esse, tá? Por semelhança de triângulo. Então, a gente tem aí que o Px, como eu já tinha visto antes, é o P vezes o seno do ângulo θ, já que ele é oposto ao ângulo, e o Py é o P cosseno do ângulo θ. Beleza. O que mais que eu sei? Eu sei que a força normal é realizada pela superfície formando 90 graus com a superfície contra o objeto, e o único jeito disso aqui permanecer estático é que exista uma força que anule a componente Px, que é a força de atrito. Tá? Legal. Podemos calcular Px e Py? Podemos, a gente tem todos os dados aqui. Então vamos lá. Px é igual
a 800, né, 80 vezes 10, seno de 30 graus, e PY vai ser igual aos 800 newtons vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, seno de 30 graus é meio, então Px é de 400 newtons e Py é de 800 raiz de 3 sobre 2, que dá 400 raiz de 3 newtons. Legal. Então Px a gente já tem. E a força de atrito? A força de atrito, de acordo com o nosso modelo, ela é igual a um coeficiente vezes a força normal, que por sua vez tem que ser igual a PY. Então isso é 0,4 vezes 400 raiz de 3. Ou seja, isso daqui é igual a 160 raiz de 3. Rodando a manivela. 160 vezes a raiz de 3 dá 277,1 newtons. Esse objeto, esse sistema vai estar em equilíbrio estático? Não, né? A força de atrito, ela não chega nos 400 newtons. Esse objeto vai descer a rampa. Né? Professor, para ele não descer, a força de atrito e o PX tinha que ser igual para um anular o outro? Exatamente, tinham que ser iguais. Como o Px supera a força de atrito, então, para que eu pudesse manter esse sistema em equilíbrio, o que eu poderia fazer? O que eu poderia mexer? Eu tenho duas possibilidades aqui. Ou eu mexo no material da superfície e do objeto, pelo menos no material das superfícies, o que significa eu preciso mexer, eu tenho duas possibilidades então, né? Ou eu vou mexer no material, ou seja, eu vou alterar o coeficiente de atrito, ou eu vou mexer no ângulo. Tá? Para mexer no ângulo, como é que seria? Né? Para mexer nesse ângulo, eu precisaria o quê? Eu precisaria que este cara, né, 800 seno do ângulo, fosse igual a 0,4 800 cosseno do mesmo ângulo. Ó, qual é a condição de equilíbrio? Opa. Eu tenho, vou fazer aqui. Primeira coisa, vamos mexer no ângulo. Então eu vou usar o seguinte, ó. Px, que é o P seno do ângulo θ, tem que ser igual ao μ P y, tá? Que é μ vezes força normal, ou seja, força de atrito tem que ser igual a componente Px, tá? Então, qual é o ângulo que eu posso ter? O ângulo seria o seguinte, ó. Simplificando esse cara com esse cara, a gente cai na equação que eu tinha mostrado antes. Tangente de θ tem que ser igual a μ. Ou seja, tangente de θ tem que ser igual a 0,4. Aí eu vou lá na calculadora e faço o seguinte. Então, quanto é a tangente a menos 1 de 0,4? Tá? Então, lá na calculadora eu faço isso. Shift tangente, ponto 4, igual. Deu 21,8 graus, tá? Então, o ângulo
de inclinação máximo é de 21,8 graus. Não pode passar disso. Então, se eu puder mudar o ângulo e manter todo o restante, eu tenho que ter uma inclinação inferior a isso. Ou eu vou mudar os materiais, mexendo no coeficiente de atrito. Tá? Então, se eu resolver manter todo o restante e mudar o coeficiente de atrito, o que que eu vou obter? Vou usar essa mesma equação aqui. Né? Agora, letra B, se eu mexer no μ, então eu continuo tendo Px igual a força de atrito, igual a μ, força normal. Ou seja, o μ tem que ser igual a tangente de θ, tá? Só que agora eu tenho esse ângulo fixo. Então, o μ tem que ser igual a tangente de quanto? De 30 graus. Tangente de 30 graus, aí você vai na calculadora, só que agora não inverso, né? Agora o tangente mesmo. Tangente de 30 é igual a 0,577. Então eu precisaria de um coeficiente de atrito de 0,58. E aí eu precisaria buscar material que tivessem esse coeficiente de atrito. Por exemplo, o coeficiente de atrito entre um pneu de boa qualidade, um pneu em estado novo, né, ou pelo menos em ótimas condições, e o asfalto, ele supera isso, ele é de 0,8, é um dos mais altos, né? O 0,3, 0,4 é típico de madeira com metal polido. Então, talvez se você colocasse ali uma lixa aqui, né, uma dessas faixas de segurança com material áspero, talvez funcionasse se você chegasse no 0,58, daí para mais, tá? Então, quando a gente trabalha com atrito na rampa, a gente tem duas possibilidades: ou você muda os materiais, ou você muda o ângulo. Ou muda os dois, tenta uma combinação dos dois. Às vezes não é possível deixar isso aqui tão áspero e nem é possível mexer tanto nesse ângulo, tá? Mas são as duas possibilidades que a gente tem. Ou você pode fazer uma terceira coisa, que é colocar um contrapiso aqui, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Para depois distribuir para vocês. Vamos ver os exemplos que estão lá nos slides. Então, tá. Aqui é a explicação, né? Isso daqui é o que eu mostrei para vocês, né? Chegando à conclusão que o μ é igual a tangente de θ, está aqui tudo registrado para vocês. E agora, eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, tá? Onde eu coloquei um outro peso, um contrapeso, para garantir que o sistema está em equilíbrio estático, tá? Aqui, 60 quilogramas. Nossa, aqui ficou G maiúsculo, que absurdo. E aqui o μ, o Word fez o favor de tirar o μ e colocar esse quadrado, 0,2. Calcule o valor de m. Esse daqui, também ele botou tudo maiúsculo. Para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Tá? Aqui vocês têm aí toda uma descrição, passo a passo, de como fazer isso. Mas eu vou fazer com vocês na lousa, que eu acho que é mais legal, né? Eu acho que fica mais interessante fazer isso com vocês na lousa. De qualquer maneira, vocês têm também aí o recurso do slide que está com isso tudo. Por que ele não salvou a foto? Bom,
Paciência. Deixa eu pegar essa figura que eu tenho ela aqui em outro lugar. E jogar ela para cá. Aqui a gente tem duas possibilidades para calcular o valor de M, tá? O Mzão é de 60 quilogramas e o coeficiente de atrito, material bem polido, 0,2. E a pergunta é qual o valor de M? Tá? Aqui já começa uma discussão que é a seguinte: eu não tenho um valor único para M de contrapeso que o objeto, que vai manter o objeto em equilíbrio. Eu tenho, na verdade, uma faixa de valores. Alguém consegue imaginar o porquê? Reina silêncio na turma inteira. Foi todo mundo assistir Netflix, novela, e abandonou o coitado do professor aqui, viu? Professor, eu tô aqui, pode ficar calmo, senhor. Legal, Carlos. Obrigado pela força. Vamos lá, senhor, continue em frente. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho, na realidade, aqui, eu posso calcular o valor máximo e o valor mínimo. Por quê? Porque se eu coloco, dependendo do valor que eu colocar aqui, a força de atrito vai mudar de lado. Vamos entender isso por quê? Eu vou começar calculando, letra A, o valor mínimo para M. E aqui vem uma questão interessante. Se você estiver fazendo uma prova e alguém perguntar, calcule o valor do contrapeso para que o sistema permaneça em equilíbrio, se ele não fechar dizendo que é mínimo ou máximo, qualquer um dos dois serve, tá? Porque os dois vão deixar em equilíbrio. Os dois extremos e qualquer valor intermediário também. Mas vamos pensar no valor mínimo. Como é que é o raciocínio para o valor mínimo? Vamos primeiro pensar aqui nesse objeto, que isso não vai mudar. Peso dele aponta para cá. Eu tenho que esse peso é dividido em uma componente que pressiona o plano e outra que tende a arrastar o objeto para baixo, tá? Que é a componente Px. Eu sei também que o ângulo do plano inclinado é igual ao ângulo entre Py e P. Legal, isso não vai mudar, independente de ser o máximo ou mínimo aqui. Também não vai mudar que... Carlos quer fazer alguma pergunta? Não, senhor, desculpa, estava aberto aqui. Não, tranquilo. Também não vai mudar que a força normal, ela vai ser ortogonal, né, perpendicular ao plano, e o papel dela é anular PY. Tá? Agora, o que vai mudar? Vai mudar o seguinte agora. Como eu coloquei o peso mínimo aqui, vou chamar esse cara de P1. Por que P1 não cai? Porque tem uma força que puxa ele para cima, que é a tensão no cabo. Essa tensão vai ser transmitida por aqui e vai também ser aplicada no cabo aqui. Vou chamar essa aqui de T1', né? Na verdade, elas têm mesmo módulo, mas elas têm direção em sentido diferentes, né? Uma força aqui é transmitida ao longo do cabo. Legal. O fato de eu ter dito que esse cara aqui é o mínimo significa que esse cara aqui está quase caindo.
Todo mundo concorda comigo? Né? Se eu reduzir isso aqui mais um pouquinho, isso aqui cai, né? Na situação em que este peso está na iminência de cair, o atrito ele sempre se opõe ao movimento. Então o atrito vai estar apontando para cá. O atrito vai estar ajudando a segurar esse objeto. Tá? Esse é o valor mínimo. Vamos fazer o cálculo e depois a gente vê como é que fica o valor máximo. Olha só. Nesta situação aqui, o que que nós temos? Objeto, M maiúsculo, ele tem aqui que T1' mais força de atrito. O T1' está ajudando ali a força de atrito, T1' mais FAT. Juntos anulam Px. No eixo Y, que a força normal anula o efeito de Py. No objeto que está ali pendurado, no contrapeso, nós temos simplesmente que T1 anula P1. Legal. Se o cabo que interliga, né, as duas massas, ele é inextensível, ele não está nem esticando nem comprimindo, é porque a soma das forças que atuam sobre o cabo é zero. Ou seja, T1' e T1 têm módulos iguais, eu não preciso distingui-los, posso chamar de um T único. Senão esse cabo estaria comprimindo ou dilatando. Eu tenho como calcular o ângulo de inclinação? Tenho. E ele está aqui do jeito como ele está na maioria das vezes em aplicações práticas, né? Você não vai pegar um transferidor e medir o ângulo, até porque o transferidor costuma dar muito erro. É muito mais seguro medir cateto e cateto, né? Largura da base e altura, e chegar no valor do ângulo. Então, aqui nesse caso, nós temos um triângulo bem de carpinteiro mesmo, né? Bem aquele triângulo teórico, né? Triângulo ideal da carpintaria, perfeitinho, com todos os ângulos de boa. Esse triângulo tem 3 metros aqui, tem 4 metros aqui, e aí, quanto que ele vai ter de hipotenusa? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz disso, ele vai ter 5 metros de hipotenusa. Então, seno deste ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno deste ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, 0,6, 0,8, tá? Então nós temos também os ângulos. Com isso, a gente pode agora substituir os valores nas equações e começar a resolver o problema. Vou fazer um recorte aqui para vocês irem acompanhando a solução. Então vou reescrever essas equações. No lugar de T1', T. No lugar da força de atrito, a gente sabe que a força de atrito tem que ser igual ao coeficiente de atrito vezes força normal. FAT igual Px. Quem é o Px? Peso vezes seno de θ. Força normal, por sua vez, é igual a Py, é igual a P cosseno de θ. E a tensão é igual ao P1, ao peso do objeto que está ali. Se a gente olhar para cá agora, a gente vai ver o seguinte, eu consigo fundir essas três equações numa só, porque olha só, onde tem força normal, eu vou substituir por P cosseno θ. Onde eu tenho
tensão eu vou substituir por P1, que é a minha incógnita. Então, eu tenho, na verdade, uma única equação que eu vou traduzi-la aqui em cima assim. No lugar de T, M1 gravidade mais Mi vezes força normal P, Mzão G. Aliás, aqui não é M1, né? Aqui é Mzinho só. Estou usando só a distinção de M maiúsculo e M minúsculo, né? Senão, daqui a pouco vão achar que tem ultramassa aí na jogada, tá? Então, coeficiente de atrito, peso, cosseno do ângulo θ. E tudo isso é igual ao peso seno do ângulo θ. Ou seja, volta, M maiúsculo G cosseno θ. Está resolvido o problema. Ó, M eu não sei quem é minha incógnita. A gravidade é 10, coeficiente de atrito 0,2. Massa do objeto 60, gravidade 10. Cosseno do ângulo de inclinação 0,8. Igual, deixa eu levar isso um pouquinho mais para o canto, para não precisar pular a linha. Ok. M maiúsculo, 60, gravidade 10, cosseno de θ. Tem alguma coisa errada? Aqui é seno, não é cosseno, né? Eu copiei errado, ó. Igual a P seno θ. Então aqui, no lugar do cosseno, é o seno de θ. Então, vezes seno de θ é o 0,6, tá? Ficou só a massa aqui desse lado. Então, vamos resolver isso aqui, ó. 10 vezes a massa, mais, rodando a manivela disso aqui, aqui a gente vai ter 2 vezes 6 vezes 8, vezes 10 a menos 1, a mais 1, a mais 1 a menos 1. Pode fazer a conta do jeito que quiser, não precisa fazer assim. Igual a... Isso daqui é 6 vezes 60, 360. Isso daqui, 10 elevado a menos mais menos. Isso aqui dá 1. Então aqui a gente tem 10m mais 2 vezes 6 vezes 8, 48. 48 vezes 2, 96. Igual a 360. A massazinha, então, vai ser 360 menos 96 dividido por 10. Se eu não errei em conta, deixa eu até verificar se lá em cima eu não errei em nada, porque eu fiz ali no 0,2 vezes 60 vezes 10 vezes 0,8. 96, tá certo. Tá certo. Milagre, acertei. 360 menos 96 dividido por 10. Então, a massa mínima para ficar pendurada ali, mantendo o sistema em equilíbrio, é o 26,4 quilogramas. Se eu colocar menos do que 26,4, o objeto desce a ladeira. Dúvida nesse? Tranquilo? Deixa eu salvar isso aqui. E agora a gente vai fazer o máximo. Isso aqui é muita fórmula, né? Daí no final usa quase todos os assuntos. É cumulativo, né? Mas é só assusta no início. Na verdade, você só precisa saber que a soma das forças é igual a 0. O restante é só... O principal mesmo é essa fórmula aqui, né, professor? O mg mais o... Isso aqui, né? Na verdade, a física acaba aqui, né? Em conseguir montar isso. O restante é só desdobramento do cálculo. Tá.
Então, olha só, vou apagar tudo agora. Eu já salvei, tá? Não precisa se assustar. Para mostrar para vocês como é que seria, então, a visão agora. E se eu quisesse o valor máximo que eu vou colocar ali e a estrutura vai se manter em equilíbrio estático? Qual é a diferença entre ter o valor mínimo e o valor máximo? A ideia aqui é simples do ponto de vista de entender o fenômeno, né? Sem pensar em cálculo. A ideia é a seguinte. Eu sei, então, que se eu botar 26,4, isso aqui não desce. Legal. Eu posso botar mais que 26,4? Posso. Mas vai ter um limite em que isso aqui vai estar quase fazendo o oposto, arrastando esse cara para cima. E quando eu estiver nesse limite, o que vai acontecer? Como a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento, ela vai virar para o outro lado. Ao invés de tentar impedir a descida desse objeto, ela vai passar a ser contra a subida do objeto. Então, quando eu tirar agora o mínimo e for trocar para o máximo, eu vou ter uma inversão da força de atrito. Tá? Vou até trocar a cor aqui, vou colocar em roxo, né? Quando eu colocar agora qual o valor máximo que eu posso colocar ali e o sistema vai se manter em equilíbrio, a força de atrito agora vem para cá. Ela passa a atuar junto com Px contra a tensão T. Tá? O que vai mudar em termos de equações? Agora nós temos que tensão menos Fat. Tá? Vou mudar isso aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Essas equações aqui vão mudar. A de cima só, a de baixo não. Tá? O objeto M, ele agora fica em equilíbrio desde que Px mais força de atrito anule P1'. E continua no eixo Y, tendo que força normal anula o valor de, né, a força Py. Tá? Esse daqui continua o mesmo. Só que agora, né, ele está na iminência de descer e não de subir. Como é que vai ficar isso aqui, então? A gente continua tendo que Px é P seno do ângulo θ, que a força de atrito é μ vezes a força normal, e que isso tem que ser igual à tensão. A força normal continua sendo igual ao peso vezes o cosseno do ângulo θ, e a tensão continua sendo igual a P1, que é a massa que está pendurada para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. De novo, a gente tem aqui que a tensão pode ser substituída aqui e que a força normal pode ser substituída por estes valores aqui. Então a equação ali de cima vai ficar assim: P seno de θ mais μ P cosseno de θ é igual a mzinho G. Tá? Substituindo os valores, o que nós temos? O peso é 60 vezes 10, ele não mudou. O seno de θ continua sendo 0,6. Nossa, cachorrada lá na casa do Anderson tá danada, hein? Mas coeficiente de atrito continua sendo 0,2.
O peso continua sendo de 60 vezes 10. O cosseno 0,8. A massa M é o que eu quero saber. Tudo isso vezes 10, tá? Então agora quanto vai dar isso aqui? Isso aqui continua sendo 360. E isso daqui continua sendo o 96. Tá? Então, o valor máximo da massa M, ele é igual a 360 mais 96 dividido por 10, tá? Então, 360 mais 96 dá 456. Então, o máximo é de 45,6 quilogramas, tá? Então, o que isso aqui está me informando? Se eu tiver uma massa abaixo de 26,4, a massa apoiada desce a rampa. Se eu tiver uma massa maior do que 45,6, deixa eu mutar o pessoal, que tem alguém com o microfone aberto. Se eu tiver uma massa maior que o 45,6, eu vou ter, então, o oposto, que esse cara aqui vai descer. Trocando em miúdos, o que a gente tem de resultado? Deixa eu salvar isso aqui. Figura 5. Trocando bem em miúdos para quem vai atuar na manutenção aí de equipamentos, né? No planejamento da manutenção. Eu olho agora para um sistema desse daqui e sei do seguinte. Sabe, com convicção, né? Porque fez todas as contas para chegar nesse resultado. Não é um chute, né? Ou não é a máquina disse isso, né? O que eu sei disso daqui agora? Que eu posso ter um valor mínimo e um valor máximo, tá? E aí, olhando para cá, eu já posso fazer o seguinte, ó. Qual é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito foi dado. Ele é de 0,2, tá? Quanto do peso que vai ser apoiado, que vai, né, empurrar isso, e quanto do peso que vem para cá, né? É o Px e o Py. O Px é o peso, massa, gravidade, vezes o seno do ângulo θ, e o Py, massa, gravidade, cosseno do ângulo θ. Legal. Ou seja, Px é, nesse caso, 600 vezes 0,6. E o Py é 600 vezes o 0,8, né? Então, a componente peso que tende a arrastar o objeto para baixo, Px, é igual a 360 newtons, e aquela que tende a que empurra o objeto, né, contra a superfície, ela é de 480 newtons, certo? 6 vezes 8, 48, ok. Legal. Eu sei dessas duas coisas. O que mais que eu sei? Eu sei que o coeficiente de atrito, ele vai fazer com que a força de atrito, né, seja igual ao μ vezes a força normal. E que a força normal tem que ser igual ao Py. Isso não muda, independente do objeto estar
né, disso aqui ser o máximo ou o mínimo. Então, a força de atrito máxima, para um lado ou para o outro, é o 0,2 vezes esse 480. Ou seja, a força de atrito máxima é de 96 newtons. O que acontece? Esse cara daqui, ou ele vai ter que anular a soma de Px com a força de atrito, ou ele vai ter que, somado à força de atrito, anular Px, não é isso? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Professor, eu estou acompanhando. Tá, então, ó, mínimo, no mínimo que eu vou colocar aqui, significa que eu tenho peso para cá e atrito para cá. Então, atrito junto com tensão. Logo, Px tem que anular a tensão mais atrito. Desculpa. O mínimo tá certo. É isso mesmo. Né? No caso mínimo, a gente vai ter isso aqui. O objeto está quase descendo, a força de atrito está para cá. E no máximo, nós vamos ter a força de atrito para lá, para o outro lado. Como é que a gente pode calcular, então, o valor da massa? Nesse caso aqui, massa vezes gravidade tem que ser igual a Px mais Fat. Ok? No caso do máximo. Então, aqui, ó, no máximo, mg tem que ser igual a Px mais força de atrito. No mínimo, que é quando a força de atrito está apontando para cá, aí é o contrário, né? O Px tem que ser igual à força de atrito mais mg. Tá? Por isso, como é que a gente vai, que a gente vai chegar nesse... esqueci de mudar a cor aqui, perdão. Tudo um jogo de cores que depois vocês consigam entender. Voltando, roxinho, tá. Então, no caso do mínimo, a gente vai ter que massa vezes gravidade mais a força de atrito anulam o Px. Ou seja, aqui nós temos que massa vezes 10 mais 96 é igual ao 360. E aqui, no máximo, nós temos que mg é igual ao Px 360 mais força de atrito. Mais o 96, tá? Então, o que nós temos? Que a massa ela tem que ser igual ou inferior a Px mais Fat dividido pela gravidade, e ela tem que ser igual ou superior a Px menos Fat sobre a gravidade. Ou seja, o equilíbrio vai ocorrer se a massa estiver entre esses dois valores, né? Que nesse caso aí é o 26,4 e o... esqueci agora o outro valor. Acho que é 40 e poucos. Tá ok? Ficou muito complicado? É bastante fórmula, né? Vai usar tudo. Na hora de desenvolver, sim, dependendo do que for pedido. Se você estivesse trabalhando na prática, né, você trabalharia com isso aqui. Você poderia até construir uma planilha
para dar esse resultado. Qual é o valor da massa de equilíbrio? Ela tem que estar entre este e este fator. Ah, tá. Mas igual ali, professor, ali quando achou o mínimo e o máximo, não poderia ter colocado já? Poderia também, mas é que eu queria chegar nesse resultado aqui Ah, geral tá. para que Entendi. vocês vejam que vocês podem. É mais um daqueles casos em que vocês podem ou fazer uma planilha ou fazer um algoritmo, se souberem programar, e deixar isso pronto. Entendi, professor. Tá Né? mostrando vários jeitos de fazer, né? E aí eu estou resolvendo o problema de uma vez só. Né? Onde eu tenho o seguinte: toda vez que eu tiver uma rampa, eu sei qual é o limite em que vai ficar em equilíbrio, máximo e mínimo, e eu sei de quanto que eu preciso para subir o objeto e de quanto que eu preciso para descer. E daqui a pouquinho, quando a gente for fazer a dinâmica, a gente vai ver que fora desses limites, o que a massa tiver acima ou abaixo aí desses valores vai determinar a aceleração de subida e descida, que é o que você faz no transporte, né? Quando você quer subir ou descer um objeto, uma coisa importante é que você tenha um controle sobre a aceleração de subida e descida, para que não ocorra nenhum dano. Então, você sabe quais são os limites em que não há movimento, e aí você vai começar a dosar esses valores, ou com contrapeso. O contrapeso é o mais rudimentar, o mais antigo, é o elevador mecânico, né? Sem motor. O que que o motor faz? O motor dá uma força maior ou menor do que aquele valor ali. Né? Qual é a vantagem do motor? É que você pode, ora, aumentar essa força, ora, reduzir. Então, por exemplo, você entrou no elevador, como é que ele se movimenta? O elevador faz uma força que é superior à força que ele tinha que fazer para o elevador ficar parado. E aí ele vai te suspender. Quando for chegando perto do andar, ele vai ter que aplicar uma redução disso para parar. E aí você precisa dosar isso para quê? Porque não pode ser um liquidificador, né? Você não quer destruir o que está dentro, você quer que seja suave. Então você vai dosar essa aceleração e desaceleração para que não saia ninguém vomitando do elevador, né? Ou então quebrado, né? Você pensou, você coloca um elevador de carga daquele que vai de 0 a 100 em 10 segundos, você joga o cara no chão, depois breca, ele bate com a cabeça no teto, né? Então, na hora que você faz o transporte de carga subindo e descendo, ou usando um motor ou usando o contrapeso, você tem que saber dosar essas massas, né? E também saber qual é o valor que vai mantê-la em equilíbrio estático dentro de um parâmetro mínimo e máximo, tá ok? Aí também Então, eu conseguiria aplicar para fazer o deslocamento de uma carga através de um jogo de polia, por exemplo. sim, sim. No caso do jogo de polias, né, a gente ainda vai ver isso, cada polia móvel ela reduz a carga em 2, se ela estiver reta, né? Então você pode usar aí 3, 4 polias para conseguir levantar alguma coisa com um esforço muito pequeno, que é o que você faz, né? Se você coloca uma polia só, uma roldana só, você vai você vai precisar de um motor muito mais potente. Se você usa um jogo de polia, você economiza bastante no motor e na energia elétrica também. A única coisa é que você precisa ter teto que suporte, né? Porque você está dividindo a força com quem? Com o teto. Ou com uma parede. Alguém está dando conta da outra metade da força. Tá? Beleza. A pergunta do Anderson, ela tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu salvar só essa última imagem aqui e eu já elucido isso para vocês. Que eu acho que agora ficou viajante, né? Divide a força com a parede, realmente não foi. Mas é exatamente isso, divide a força com a parede, o que você faz, tá? Olha só. Vamos supor que eu quero levantar uma carga. Ela está aqui no chão. Se eu coloco essa carga passando por uma polia fixa no teto, tá? A força que eu vou fazer aqui para levantar esse objeto
É a mesma que eu faria se eu estivesse suspendendo ele por aqui. A única coisa que isso aqui está fazendo é inverter a direção e o sentido da força, né? Eu vou ter um conforto maior porque eu vou puxar o objeto assim e não vou estar aqui em cima puxando ele ao contrário, né? Então tem um conforto de puxar o objeto nesse sentido aqui. Mas a força que eu vou fazer é a mesma. Quando é que eu começo a dividir a força? Vou colocar agora uma outra situação. E a força que está sendo suportada aqui, qual é? É o peso do objeto mais a força que eu estou fazendo para baixo. Isso aqui está suportando uma carga dupla. Porque a Terra está puxando o objeto para cima e eu estou puxando o objeto para cá. Isso aqui, preso na parede, tem que segurar essa soma. Senão isso aqui desmonta, né? Então você tem que ter um apoio mais robusto ali no teto. Legal. Mas se eu quiser começar a reduzir o esforço que eu faço, como é que eu posso trabalhar com isso aqui? Eu vou deixar esta roldana fixa aqui. Legal. Vou colocar uma roldana móvel aqui com um gancho. E esta roldana móvel é que vai prender o objeto. Desceu aqui. Subiu aqui. E aqui prendeu no teto. Está fixo. E isso daqui desce. O que vai acontecer aqui? O peso dessa roldana, o peso desse objeto agora, ele vai estar dividido neste cabo e neste cabo. Tá? Então, isso daqui só muda a direção. A força que eu vou fazer aqui é metade da força que eu vou fazer aqui. Quem vai suportar a outra metade da carga? Esse cabo aqui que está preso aqui em cima. Eu dividia o peso dele em dois aqui. Se estivesse bem retinho, claro, né? Com um ângulo assim não dá muito... Mas a ideia aqui é essa. Então, se eu colocar uma roldana móvel, eu dividi a carga em dois. Se eu colocasse duas, né, roldanas móveis, né, ao invés disso aqui vir para cá, eu tivesse uma segunda roldana móvel, eu dividiria metade da metade, 25%, e assim por diante. Então, quando você olha, por exemplo, um maquinário, tipo alguns guindastes, ele tem um monte de roldanas. Para quê? Para que o motor precise fazer um esforço muito menor do que faria se tivesse uma roldana fixa só. Tá? Então, é comum que você tenha vários conjuntos de roldanas. E aí é importante o quê? Que elas estejam em boa qualidade, que o miolo dela não esteja trepidando, que o ajuste do cabo esteja de acordo com o programado. Por exemplo, esse ângulo aqui já aumentou a tensão mais do que o peso disso aqui. Ele teria que estar bem retinho para eu conseguir, tá? Se a gente fizer uma pesquisinha rápida na internet, né? Se a gente colocar roldanas móveis, a gente vai ver vários sistemas que são usados para isso. Tá? E especialmente quando a gente não tinha ainda tanta facilidade de trabalhar com elevadores, né? Com equipamentos eletromecânicos, isso daí era o que tinha para se fazer. Se você for olhar as construções antigas, olha essa aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo jogar essa figura para cá. Consigo jogar, mas não consigo ampliar. Olha, eu vou ser bem honesto com o senhor. É. Pode ter ideia que o rudimentar ainda é utilizado em algumas situações. Sim, muito, muito. Isso aqui é bem utilizado, né? Olha só, qual é a diferença disso daqui para isso aqui? Ó, a primeira roldana dividiu esse peso de 600 newtons em dois,
Então, esse ponto vai suportar 300 e aqui eu tenho que suportar 300. Aí, ó, repara que ao invés de colocar isso aqui direto para o cara, ele pegou e jogou ele numa outra rodana móvel. Então, ó, 300 para cá, 300 para cá. Esses 300 daqui foi dividido em 150 com 150. E aí virou. Então, esse cara aqui vai fazer uma força que seria 1/4 da força que ele precisaria fazer se ele estivesse trabalhando com rodana fixa. Aqui, ó, 800 newtons, dividiu uma vez, 400, 400, dividiu de novo, 200, 200, e aí inverteu. Então esse cara daqui vai levantar 80 quilogramas com o mesmo esforço de levantar 20 quilogramas. Independente de ser uma pessoa ou uma máquina, né, eu tenho aqui uma facilidade, claro, de ser uma pessoa, né, o cara não vai fazer tanta força, mas se fosse uma máquina, eu estaria economizando bastante energia. Porém, eu preciso ter um teto que suporte, né? Senão o teto desmorona, porque esse teto aqui, esse ponto aqui está suportando 300 e esse daqui está suportando 150. Então eu tenho 450. Os 450 newtons que ele não está levantando estão sendo tensionados aqui no teto. E aí está sendo distribuído pela viga e tal. Então você precisa ter uma ideia assim muito boa, né, do quanto que você pode colocar de força no teto, que é outra história, né? Tem muita gente que fala, nossa, é mágico, a força, o peso sumiu. Sumiu nada, alguém está segurando esse peso, né? É como se você se você pegasse isso aqui, né, e colocasse assim, ó, eu puxo para cá e você puxa para cá. Nós dois juntos vamos puxar isso aqui, e aí cada um faz metade da força. Né? Só que aqui, ao invés de ser duas pessoas puxando, eu coloquei uma rodana móvel e dividi com o teto. Tá? É aquela brincadeira, né? Quando a gente é moleque que vai no supermercado, que não consegue carregar a bolsa do supermercado, cada um leva uma alça e reza para a bolsa aguentar. Não é assim? É bem por aí. É o que você está fazendo, só que ao invés de dividir com o colega, você está dividindo com a parede, tá? Nossa, 8:05 já. Pessoal, eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu sei que semana que vem vai ser meio complicado. Se não der tempo, a gente na próxima aula, na outra segunda-feira, a gente começa fazendo a atividade, eu dou um tempinho para vocês fazerem, tá? Não se preocupe se não conseguirem fazer, porque eu sei que nos horários das aulas é super importante que vocês acompanhem todas essas palestras que dão uma tremenda enriquecida aí no repertório de vocês. Vai ter bastante gente de mercado, gente de universidade também, para que vocês consigam ver aí o que está sendo feito em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento nas empresas que são nossas parceiras, ok? O vídeo dessa aula, eu já vou interromper agora a gravação, eu disponibilizo para vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.